O milagre de Gabriela, quando a fé venceu a doença de Pompe. Gabriela tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ela não viveria além dos 12. A doença de Pompe, um distúrbio genético raro que enfraquece os músculos até paralisar o corpo, já a deixará dependente de uma cadeira de rodas. Seus braços, outrora ágeis para abraçar a mãe ou segurar um lápis, agora tremiam ao menor esforço. A respiração, cada vez mais difícil, exigia o uso de um aparelho noturno. Os especialistas foram claros: não havia cura, só paliação. Seu pai, Marcos, um homem simples que trabalhava como mecânico, e sua mãe, Ana, costureira, se desdobravam entre consultas, remédios caríssimos e noites em claro ouvindo a filha chorar de dor. Por que eu, mamãe? Perguntava Gabriela com os olhos cheios de lágrimas que não conseguia nem enxugar sozinha. Ana, segurredora da mão frágil da filha, só conseguia responder: Deus sabe, minha filha. Ele tem um propósito. Foi numa tarde de sábado, enquanto Ana esperava o ônibus para mais uma consulta no hospital, que uma senhora de vestido longo e cabelo preso em coque se aproximou. Irmã, tudo bem? Perguntou com voz calma. Ana, cansada, quase não respondeu, mas algo naqueles olhos serenos a fez desabafar. Em minutos, a estranha já sabia da doença de Gabriela, das dívidas, do desespero. Na minha igreja, oramos por milagres, disse a senhora, entregando um folheto simples, sem fotos nem cores chamativas. Só letras pretas sobre papel branco. Congregação Cristã no Brasil, onde Cristo é a única esperança. Naquele domingo, despite a vergonha de entrar numa igreja desconhecida com a filha doente, Ana levou Gabriela à CCB. O prédio era humilde, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem instrumentos. Gabriela, mesmo fraca, sentiu algo diferente ali. Não era pena nos olhos daqueles estranhos. Era paz. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigiu a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Deus não mudou, disse ele, olhando para a congregação. Ele ainda ouve, ainda cura, ainda salva. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como seu filho, dado como perdido pelos médicos, havia se recuperado após orações na igreja. Ana segurou a mão de Gabriela com mais força. Depois da Santa Ceia, o pão partido e o vinho servido com reverência, o ancião pediu que quem precisasse de oração ficasse de pé. Ana hesitou, mas Gabriela, com um fôlego que já não tinha mais, sussurrou: Mãe, levanta comigo. Com ajuda, a menina se pôs em pé, tremendo. O ancião aproximou-se, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas. Era um clamor: Senhor, tu que criaste esta criança, que conheces cada fibra do seu corpo, toca nela. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Os irmãos se uniram em coro: Amém. Glória a Deus. Gabriela fechou os olhos e pela primeira vez em meses não sentiu dor. Sentiu calor, como se uma mão invisível a envolvesse. Na semana seguinte, Gabriela voltou à igreja. E na outra também. Os médicos incrédulos reduziram a dose de seus remédios, seus exames mostravam uma melhora inexplicável. Pode ser uma remissão temporária, alertou o neurologista, mas Ana sabia melhor. Toda noite, antes de dormir, ela e Gabriela oravam juntas, agradecendo. Até que 3 meses depois da primeira visita à CCB, aconteceu o impossível. Numa tarde de quarta-feira, enquanto brincava com sua boneca no chão da sala, Gabriela percebeu que conseguia se levantar sozinha. Primeiro, apoiou-se na cadeira. Depois, deu um passo. Tremendo, chamou a mãe: Mãe. Olha! Ana correu, achando que a filha havia caído. Mas não. Gabriela estava em pé, os braços erguidos, os olhos brilhando. Eu tô andando, mãe. Eu tô andando. Os exames posteriores confirmaram. A doença de Pompe, que deveria ter progredido, regressara. Os músculos antes atrofiados estavam se reconstruindo. Os médicos não tinham explicação. Mas na CCB todos sabiam. Era Deus. No domingo seguinte, Gabriela subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Vestida com um vestido longo azul como as outras irmãs, ela segurou o microfone com mãos já firmes e contou com voz clara como Deus a havia curado. Eu pensava que ia morrer, disse, olhando para a congregação. Mas Jesus me mostrou que ele é mais forte que qualquer doença. Quando terminou, o ancião pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. Os hinos soaram mais altos que aquele dia. Alguns choravam. Outros sorriam. Todos acreditavam. Anos depois, Gabriela, já uma jovem batizada nas águas da CCB, servia na igreja como professora da escola dominical.
Sempre que uma criança perguntava como ela havia sido curada, ela respondia com a mesma simplicidade que aprenderá ali: Deus faz milagres. Não porque a gente é especial, mas porque Ele é bom. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a fé inabalável daqueles irmãos humildes, a história de Gabriela se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, não há impossíveis para Deus. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo quando tudo parece perdido. E às vezes, no lugar onde menos esperamos, Ele nos surpreende com um milagre. Anos se passaram, e Gabriela cresceu não só na fé, mas também no desejo de compartilhar o que havia vivido. Ela se tornou uma das vozes mais queridas da congregação, sempre pronta a encorajar quem passava por provações. Mas Deus ainda tinha um propósito maior para ela. Certa tarde, enquanto visitava um hospital com irmãos da igreja, Gabriela entrou no quarto de uma menina chamada Sofia, de apenas 9 anos. A criança estava frágil, os cabelos raros por causa das quimioterapias, e os olhos cheios de um medo que só quem enfrenta a morte conhece. A mãe, ao lado da cama, segurava sua mão com lágrimas silenciosas. Gabriela se aproximou com um sorriso suave e perguntou: "Posso orar com você, Sofia?" A menina assentiu e Gabriela, sem pressa, começou a contar sua própria história. Falou da febre que não baixava, dos médicos que não tinham mais esperança, daquela noite na CCB quando Deus a tocou. Enquanto falava, Sofia a olhava fixamente, como se cada palavra fosse uma luz em meio à escuridão. "Eu também quero que Jesus me cure", sussurrou a menina, quando Gabriela terminou. Naquele momento, os irmãos que estavam ali se uniram em oração. Não havia gritos nem espetáculo. Só corações sinceros pedindo misericórdia. E então, algo inesperado aconteceu. Sofia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. A dor que a consumia há semanas, de repente, diminuiu. Ela se levantou da cama, assustando até os médicos que passavam pelo corredor. Os exames feitos na mesma noite não mostravam mais vestígios da doença. Os médicos, sem explicação, chamaram de remissão espontânea. Mas Gabriela, Sofia e todos os que estavam ali sabiam, era um milagre. A notícia se espalhou pela cidade. Muitas pessoas, até mesmo as que nunca tinham pisado numa igreja, começaram a buscar a CCB, não por curiosidade, mas por esperança. E em cada culto, Sofia estava lá, ao lado de Gabriela, testificando: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Com o tempo, Sofia também se batizou. Sua mãe, que antes só chorava, agora cantava os hinos com voz firme. E Gabriela, que um dia foi a menina curada, virou instrumento para que outras vidas fossem transformadas. Hoje, quando alguém pergunta como ela mantém tanta fé, Gabriela responde com a mesma convicção: "Não é porque eu sou forte, é porque Ele é fiel." E quando a gente menos espera, Deus usa até as nossas cicatrizes para mostrar seu poder. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já viu o impossível, a história de Gabriela e Sofia continua sendo contada. Porque na CCB, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus ainda escreve histórias que o mundo não consegue explicar. E cada milagre é um lembrete. A fé não é só para crer no que não vemos, mas para viver o que Deus já preparou. Anos depois, Gabriela já não era mais a menina que tremia de medo no altar. Agora, com os cabelos presos num coque simples e a Bíblia sempre à mão, ela se tornava uma das vozes que acolhiam os novos na igreja. Não era pastora, não tinha título, mas tinha algo que ninguém podia negar: uma história viva de que Deus não abandona. Foi numa tarde de sábado, quando o sol ainda queimava as ruas de terra do bairro, que uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Vinha com o rosto marcado pelo cansaço, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, o diagnóstico do filho, Lucas, de apenas 7 anos. Leucemia, dizia a palavra que ela não conseguia pronunciar sem que a voz quebrasse. Marisa já tinha batido em todas as portas, médicos, benzeiros, até promessas que fazia sozinha, de joelhos no chão do quarto do menino. Nada adiantara. Até que uma vizinha, dona de um pequeno mercadinho, lhe disse com firmeza: "Vai na congregação. Lá tem gente que ora e Deus ouve." Gabriela estava na porta distribuindo folhetos quando viu Marisa se aproximar. Não precisou de muitas palavras. Bastou olhar nos olhos dela para reconhecer aquele mesmo desespero que já tinha sentido. Sem hesitar, pegou a mão da mulher e a levou até um banco na frente do altar. "Aqui a gente não ora sozinha", sussurrou, enquanto chamava as irmãs para se juntarem em círculo. As semanas passaram e Lucas piorou. As quimioterapias o deixavam fraco, a febre não baixava. Marisa, que no início ia à igreja só por desesperança, agora não saía mais. Aprendeu a cantar os hinos, mesmo com a voz embargada. Aprendeu a jejuar,
mesmo com o coração partido. E Gabriela, que conhecia bem aquele caminho, não deixava ela esmorecer. Deus não está surdo, Marisa. Ele está preparando algo que a gente ainda não vê. Até que veio o domingo em que o pastor anunciou: hoje é dia de oração pelos enfermos. Marisa levou Lucas nos braços, tão frágil que mal conseguia abrir os olhos. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, não houve gritos, nem luzes, nem nada que o mundo chamaria de espetáculo. Só silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que até o vento lá fora tinha parado. Na segunda-feira, os exames saíram. Os médicos não acreditavam. Os números que antes assustavam agora estavam normais. Remissão completa, disseram, como se fosse um erro. Marisa chorou tanto que as enfermeiras acharam que era dor, mas eram lágrimas de quem tinha visto o impossível se tornar real. Lucas cresceu. Hoje, com 12 anos, toca violão nos cultos de jovens e sonha em ser médico. Para curar como fui curado, diz ele, com a simplicidade de quem sabe que a vida é um milagre. Marisa se batizou e agora é quem acolhe as mães que chegam com o coração nas mãos. E Gabriela? Continua ali na porta da igreja ou no meio dos bancos, sempre com um sorriso e uma palavra certa na hora certa. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente, cada milagre vira um testemunho. E cada testemunho vira uma esperança para quem ainda está no caminho. Não é magia, não é sorte. É Deus, o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, escrevendo com mãos de amor o que o mundo chama de coincidência, mas os fiéis sabem que é providência. E assim, entre hinos cantados com o coração, mãos dadas em oração e sorrisos que escondem histórias de luta, a obra continua. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não possa ser renovada. Isso Gabriela sabe bem. E agora Marisa e Lucas também. A vida de Marisa e Lucas mudou daquele dia em diante. Não foi só a cura do menino, que em poucos meses já corria pelo pátio da igreja como qualquer criança saudável, mas algo mais profundo. Aquela experiência mexeu com o coração deles de um jeito que nem eles mesmos entendiam. Marisa, que antes só entrava na CCB por insistência da vizinha, agora não perdia um culto. Ela chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, levava café para os irmãos que trabalhavam na limpeza e nas reuniões de senhoras. Compartilhava com lágrimas nos olhos como Deus tinha tocado seu filho. Eu não merecia, mas ele me deu, dizia, apertando a mão de quem a ouvia. Muitas daquelas mulheres também tinham histórias de dor, e ali, entre um abraço e outro, a fé delas se fortalecia. Lucas, por sua vez, deixou de ser aquele homem calado que só ia à igreja por obrigação. Depois da cura, ele começou a participar dos cultos dos homens, onde ouviu testemunhos de irmãos que, como ele, já tinham perdido a esperança. Um deles, o irmão Paulo, dono de uma pequena padaria, contou como quase perdeu tudo na pandemia, mas Deus abençoou seu negócio depois que ele se entregou de verdade. Deus não muda as coisas só para nos dar o que queremos, irmão. Ele muda a gente por dentro primeiro, disse Paulo, olhando nos olhos de Lucas. Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça dele. Até que um dia, durante um culto de doutrina, o pastor falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Lucas sentiu algo estranho no peito, como se uma chama acendesse por dentro. Ele não entendeu direito, mas sabia que era Deus falando com ele. Naquela noite em casa, enquanto Marisa já dormia, ele se ajoelhou ao lado da cama e começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma carga pesada saísse das suas costas. Senhor, eu quero mais de ti, sussurrou. E Deus ouviu. No domingo seguinte, durante a oração final, Lucas sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Quando o pastor chamou os que queriam receber o Espírito Santo, ele levantou a mão sem pensar duas vezes. Os irmãos o rodearam, impuseram as mãos sobre ele e então veio. Não foi um grito, não foi um tropeço, mas uma certeza profunda de que algo tinha mudado. Quando abriu os olhos, tudo parecia diferente. Até o ar cheirava mais leve. Marisa, que estava do outro lado do salão, viu tudo. Ela conhecia aquele homem há anos, mas naquele momento foi como se estivesse vendo Lucas pela primeira vez. Os olhos dele brilhavam de um jeito que ela não conhecia. Quando se encontraram depois do culto, ele a abraçou forte e disse: "A gente não vai mais viver igual, não é?" Ela sorriu, porque sabia que era verdade. Os meses passaram, e a transformação deles foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Lucas, que antes mal cumprimentava as pessoas, agora parava na rua para conversar, convidava os amigos para os cultos e até começou a ajudar na distribuição de cestas básicas que a igreja fazia para as famílias carentes. Marisa, que sempre foi tímida, passou a dar estudos bíblicos para as mulheres da rua,
usando a própria história para mostrar que Deus não desiste de ninguém. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto ajudavam na limpeza do templo, o pastor os chamou no escritório. Eles pensaram que era para algum serviço, mas quando entraram, viram o irmão Paulo e a irmã Regina, do departamento de missões, sorrindo. Deus tem um chamado para vocês, disse o pastor, colocando a mão no ombro de Lucas. A igreja de Ribeirão das Neves está precisando de um casal para ajudar no trabalho com as crianças e os jovens. Eles não têm condições de pagar salário, mas Deus proveu um lugar para vocês morarem lá, e a gente vai ajudar com o que for preciso. Marisa e Lucas se olharam, sem palavras. Ribeirão das Neves? Eles nem conheciam direito a cidade. Mas então Lucas lembrou daquela noite em que tinha se ajoelhado ao lado da cama, e da certeza que sentiu de que Deus tinha planos maiores. Marisa, por sua vez, pensou em como o filho dela tinha sido curado sem explicação médica, e como a vida deles tinha virado do avesso para melhor desde então. Como poderiam dizer não? 2 semanas depois, eles estavam na pequena igreja de Ribeirão das Neves, de mãos dadas com um grupo de crianças que os olhavam com curiosidade. O templo era simples, as paredes precisavam de pintura, mas o amor daquele povo era tão grande que enchia o coração. Na primeira reunião com os jovens, um rapaz chamado Tiago, que já tinha se envolvido com drogas, levantou a mão e perguntou: "O senhor acha que Deus ainda pode me usar?" Lucas olhou para aquele rosto marcado pela vida e respondeu com a mesma convicção que tinha sentido no dia do seu batismo: "Não só pode como vai. Porque aqui não é lugar para quem é perfeito. É lugar para quem precisa de Deus." E assim, a história de Marisa e Lucas se tornou parte de uma corrente de milagres que não para de crescer. Porque na CCB, ninguém é chamado por acaso. Cada vida que se entrega vira um instrumento nas mãos de Deus, e cada instrumento toca outras vidas, como ondas que se espalham sem fim. Hoje, quando alguém pergunta como o menino que os médicos tinham desistido está correndo por aí cheio de saúde, ou como um casal que mal falava com os vizinhos agora abençoa uma cidade inteira, a resposta é sempre a mesma: foi Deus. Ele faz o que o homem não pode. E assim, entre uma oração e outra, entre um abraço e um "Deus te abençoe", a obra continua. Porque onde há um coração disposto, Deus age. E onde Deus age, não há limite para o que Ele pode fazer. Na pequena cidade de Santa Luzia do Oeste, no interior do Acre, morava a Dona Maria José, uma senhora de 62 anos que há mais de 10 anos lutava contra uma doença que os médicos chamavam de fibrose pulmonar avançada. Os pulmões dela estavam tão endurecidos que cada respiração era uma batalha. Os remédios já não faziam efeito, e os especialistas tinham dito que era só questão de tempo. "Prepare-se, Dona Maria. Não há mais o que fazer", foi a última frase que ela ouviu no consultório. Mas Dona Maria José não se conformou. Uma vizinha que tinha visto o milagre do menino Lucas na CCB, foi até ela com um convite: "Vem comigo no culto, irmã. Lá tem gente que ora e Deus responde." Ela, que mal conseguia andar até a porta de casa, olhou para a mulher com lágrimas nos olhos e respondeu: "Se Deus quiser me levar, eu vou. Mas se Ele quiser me curar, que seja na casa do Senhor." No domingo seguinte, apoiada no braço da filha e com um oxigênio portátil, ela entrou na congregação cristã no Brasil. Mal conseguia ficar em pé, mas quando os irmãos começaram a cantar Glória a Deus nas alturas, algo dentro dela se mexeu. Não era só emoção. Era como se uma força nova estivesse enchendo seus pulmões. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, Dona Maria José sentiu um calor percorrer seu peito. De repente, ela tirou a máscara de oxigênio e respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, sem dor, sem falta de ar. Os irmãos ao redor começaram a chorar. A filha dela caiu de joelhos. O pastor, com voz firme, disse: "Irmã, Deus te curou. Agora é só agradecer." E assim foi. Na semana seguinte, Dona Maria José voltou ao médico. Os exames mostravam pulmões saudáveis, como se a doença nunca tivesse existido. O médico, atônito, só conseguia repetir: "Isso não tem explicação médica." Mas na CCB, todos sabiam a explicação. Era o mesmo Deus que tinha levantado Lucas, que tinha transformado Marisa e o marido dela, que agora dava uma nova vida àquela senhora. E Dona Maria José não guardou o milagre só para si. Toda semana ela estava lá na igreja, contando sua história, abraçando os doentes, dizendo: "Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só precisa crer." E assim, como uma semente que cai em terra boa, a fé dela começou a germinar. Um senhor com problema no coração recebeu oração e saiu do culto sem precisar mais da medicação forte. Uma jovem com depressão profunda encontrou paz e voltou a sorrir. Até mesmo o farmacêutico da cidade, que antes ria das histórias de cura,
Um dia entrou na igreja por curiosidade e saiu transformado, batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não escolhe os perfeitos, mas os que estão dispostos. Não olha para a nossa força, mas para o nosso coração. E quando um coração se abre, ele faz coisas que nem a ciência, nem a lógica podem explicar. Hoje em Santa Luzia do Oeste, quando alguém passa pela rua onde fica a CCB e ouve os cânticos saindo pelas janelas abertas, já sabe, ali não é só uma igreja. É um lugar onde Deus ainda fala, onde vidas são restauradas, onde o impossível vira testemunho. E a corrente de milagres continua. Porque para Deus não há doença sem cura, não há coração tão duro que não possa ser amolecido, não há situação tão perdida que Ele não possa transformar. Basta um passo de fé, basta uma oração sincera, basta entregar nas mãos daquele que tudo pode. E assim, entre uma história e outra, entre um milagre e mais outro, a obra de Deus segue adiante. Porque onde há um povo que ora, Ele nunca falta. E onde Ele está, a vitória é certa. O último suspiro da fé. Era uma tarde quente quando Dona Maria, arrastando seu corpo frágil e os 78 anos de dor, entrou na CCB pela última vez. Os médicos haviam sido claros, seu coração não aguenta mais. É questão de dias. Mas ela não veio buscar palavras de consolo, veio buscar ele. Ajoelhou-se no chão de cimento, como fazia há décadas, e sussurrou: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Se não for, me leva em paz. Mas hoje, eu só quero te sentir perto. As mãos trêmulas seguiam o ritmo da oração, enquanto o coro entoava Deus é fiel. De repente, um calor inundou seu peito, como se mãos invisíveis a envolvessem. Quando abriu os olhos, o pastor a olhava com lágrimas. Irmã Maria, você está diferente. Ela tocou o próprio rosto e percebeu. A dor no peito havia sumido. Os lábios, antes arroxeados, estavam cor-de-rosa. Na semana seguinte, exames confirmaram o impossível. O coração, antes falido, batia forte como o de uma jovem. Mas o milagre não parou ali. Seu filho, afastado de Deus há anos, ao ver a mãe de pé saudável, caiu de joelhos no meio da rua. Se isso é Deus, eu quero Ele na minha vida, chorou. E assim uma família inteira foi restaurada, não só no corpo, mas na alma. A lição que fica: Deus não precisa de fórmulas. Ele age onde a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes o milagre vem como cura, outras como paz para partir. Mas sempre vem. Porque o verdadeiro milagre não é só o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Transforma o medo em confiança, a dúvida em adoração, e o impossível em um testemunho que ecoa por gerações. Hoje, quando o sol se põe sobre Santa Luzia do Oeste e os últimos acordes dos hinos se perdem no vento, alguém sempre murmura: aqui Deus ainda passa. E é verdade. Ele passa, não como um visitante, mas como dono da casa. Porque onde há um coração que clama, Ele nunca falta. E onde Ele está, até as pedras clamam. A vitória já tem dono.